Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Nosso tema começa na página 232, pega lá para acompanhar comigo, e o assunto de hoje é a Segunda Revolução Industrial. Metade do século XIX, a gente tem um momento importantíssimo na humanidade acontecendo. Você estudou comigo a primeira Revolução Industrial, o surgimento das fábricas, 1750, máquina a vapor, e agora a gente vai ver um segundo processo de transformações em relação à produção. No primeiro parágrafo, fala que o século XIX foi um período de intensas inovações tecnológicas na Europa. A gente tem inovações nos transportes, nas comunicações, na produção de energia, e tudo isso encurtou as distâncias, acelerou a veiculação de notícias, criou novos tipos de indústrias, e aí, aos olhos das elites, parecia que a civilização europeia tinha instaurado o reino da ciência e do progresso, que eu havia comentado, né, vai resultar num clima de otimismo chamado de Belle Époque, mas que a gente vai trabalhar mais para frente. E aí, no primeiro parágrafo, ele fala que a crença na capacidade da ciência explicar o mundo, dominar as forças da natureza, promover o progresso, tudo isso a gente chama de cientificismo. Essa crença que a ciência vai explicar tudo. Então esse é o momento, isso é o que marca o século XIX. No parágrafo 2, fala que o desenvolvimento científico do período foi marcado pela aliança entre ciência, técnica e indústria, produzindo mais, investindo menos, em menor tempo, com menos gastos de energia. Então, é um aprimoramento da primeira revolução industrial. No parágrafo 2 ainda, ele fala que áreas como, por exemplo, eletromagnetismo foram desenvolvidas, e aí você vai ter a fabricação de motores elétricos, transformadores e até lâmpadas, que temos aí até os dias de hoje. No parágrafo 3, fala que tudo isso, todo esse conjunto de avanços técnico-científicos teve impacto em toda a sociedade e vai ser conhecido como Segunda Revolução Industrial. Ele vai acontecer com bastante força na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Japão, tá? Mas isso não restringe apenas a esses países. Você tem a França também passando por um processo parecido e outros locais, mas os destaques são esses que eu te falei. Na página 233, ele dá vários exemplos de invenções, de criações desse momento. E a gente tem três símbolos, já que a primeira revolução industrial, os símbolos foram o carvão mineral e o ferro. Na segunda revolução industrial, os símbolos estão aí: aço, petróleo e eletricidade. Serão os fatores marcantes desse momento. Então você tem, por exemplo, o processo Bessemer, em 1856, que é o aprimoramento do ferro para o aço, um metal mais resistente. Esse aço será, por exemplo, utilizado para investir muito nas grandes construções ferroviárias, né? A comunicação, o transporte, perdão, será aprimorado por conta de produtos vindos feitos de aço. Aí essas indústrias serão chamadas de siderúrgicas, ok? Esse ferro aprimorado e virando aço. Você tem também os motores de combustão interna, dando origem aí ao uso do petróleo, tirando derivados, fazendo derivados dele, como por exemplo a gasolina, e você tem motor a combustão, ou seja, a explosão interna. Diz assim: a partir da década de 1870 foram inventados e aperfeiçoados os primeiros motores de combustão interna do mundo, uma máquina que transformava energia térmica em energia mecânica por meio da queima de combustíveis. É só você pensar nos carros que predominam aí nas cidades do mundo, você tem lá uma queima de combustível acontecendo, gasolina nesse momento, e essa gasolina explodindo dentro desse motor, claro, uma explosão controlada, uma combustão controlada, e esse movimento, essa energia térmica sendo transformada em energia mecânica, a explosão de algo sendo transformado em movimento. Ele fala também, no parágrafo 3, sobre o dínamo, que é transformar a energia mecânica, ou seja, o movimento, em energia elétrica. É aí que você vai ter o desenvolvimento da eletricidade, e essa eletricidade gerada pelo dínamo vai ser passada a ser empregada nas fábricas, na iluminação pública, nos transportes e em outros locais. Você tem também, mostrando no parágrafo 4, que enquanto o carvão e o ferro foram símbolos da primeira industrialização, agora o aço, o motor de combustão interna, né, o uso do petróleo e a eletricidade serão símbolos aí da segunda revolução industrial. Vamos lembrar que o petróleo ele foi descoberto lá no meio do século XX
e aí eles viram que era um líquido inflamável, ou dele poderiam tirar vários líquidos inflamáveis, e aí você tem os motores a combustão interna sendo desenvolvidos. No parágrafo 5 fala que o uso da eletricidade, do aço do motor da combustão e o motor da combustão interna permitiu a expansão das estradas de ferro e a criação de novos inventos, como o automóvel e o telefone. Então, olha para o mundo hoje, veja os telefones, veja os automóveis, tudo isso tem uma criação. Século XIX, segunda Revolução Industrial. Aí ele fala também da grande expansão ferroviária, fala que em 1860 havia por volta de 50 mil quilômetros de trilhos em todo o mundo. 30 anos depois, apenas na Alemanha, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, isso vai para 250 mil quilômetros de ferrovias. E para finalizar, ele dá alguns outros exemplos. Os carros inventados em 1885 vão criar o primeiro veículo motorizado para fins comerciais, com motor de combustão interna. Anos depois vai vir o Ford T, nos Estados Unidos, em 1908, enfim, popularizando esse meio de transporte que a gente tem no planeta. No penúltimo parágrafo fala que o telefone foi criado. O que é o telefone? Um aparelho que convertia o som em impulsos elétricos. E depois fazia essa conversão aí para que você se comunicasse com alguém que estivesse a muitos quilômetros ou a vários metros de você. Na página 234 ele vai te explicar como é que a industrialização aconteceu lá no Japão. No primeiro parágrafo ele fala então que essa revolução nos transportes não ficou restrita apenas à Europa e aos Estados Unidos, ela também aconteceu no Japão no século XIX. No parágrafo 2 ele fala que o Japão, antes de 1860, era um Japão feudal, era um Japão dominado pelos daimyos, que eram grandes senhores de terra, a exemplo lá dos senhores feudais medievais do Ocidente Europeu. Só que ele fala que aconteceu uma revolução, chamada de Revolução Meiji, na década de 1860, que o poder foi centralizado na figura do imperador e não dos senhores locais. E sob o comando do imperador Mitsuhito Meiji, por isso a revolução levou o sobrenome dele, uma série de reformas transformou o Japão na maior potência econômica da Ásia. Então o Japão passa por esse processo de industrialização através da Revolução Meiji. O que o governo do imperador fez? Por exemplo, assinou tratados comerciais com países do Ocidente, realizou uma ampla reforma educacional para acabar com o analfabetismo, qualificar a mão de obra. Além disso, trouxe capital estrangeiro para que esses capitais fossem transferidos para grandes grupos econômicos, chamados de Zaibatsu, e fala que os Zaibatsu investiram na agricultura, na indústria, na metalurgia e na rede de transportes. Então, eu abro o Japão para o capital estrangeiro agora ser investido lá. E no último parágrafo fala que nessas condições o Japão pôde então dar a sua arrancada industrial, também promovida pela iniciativa estatal. Fala que a partir de 1910 o país tinha mais de 10 mil quilômetros de estradas de ferro, grandes bancos, poderosas companhias de navegação, enfim, uma situação semelhante aí à europeia e à estadunidense por conta dessa segunda revolução industrial. Já na página 235, ele vai dar a condição geral desses trabalhadores industriais. Então, primeiro, você tem um fluxo constante de trabalhadores para as cidades industriais, isso aqui vai causar um inchaço populacional. Só que muita gente nesses locais, sem estrutura para receber essa quantidade gigantesca de pessoas e também pela estruturação dos donos dos meios de produção, você tem a seguinte situação de trabalho. Criança nas fábricas, ganhando menos que adultos, jornadas de trabalho e nenhuma proteção às crianças, tá? Jornada de trabalho de 16 horas diárias, castigos físicos em relação à má produção ou à ineficiente produção. Não é à toa que nesse momento surgirão aí várias ideias que você viu na aula passada, como socialismo, anarquismo, entre outras propostas aí para mudar essas condições precárias das sociedades industriais. Já na próxima página, na página 236, fala das vilas que vão começar a surgir, as vilas operárias. Você tem um êxodo rural, as pessoas saindo em massa do campo para as cidades, essas cidades industriais crescendo muito, e você tem também o surgimento das primeiras metrópoles. O que seria isso? Cidades como Paris e Londres, que passaram a ter mais de 1 milhão de habitantes por conta desse processo de segunda revolução industrial. Ele fala que parte dessa população
principalmente a classe trabalhadora mais pobre, foi deslocada do centro para as periferias, que se transformaram em bolsões de pobreza, como você vê na foto da página 236, uma foto de Paris, 1872, representando então o local, esse deslocamento aí dessas pessoas que foram trabalhar nas indústrias. E para finalizar, na página 238 e 239, ele vai mostrar que o capitalismo ele vai passar por um aprimoramento. Ele vai deixar de ser um capitalismo industrial para ser um capitalismo financeiro. Como assim? O que é esse capitalismo financeiro? Para você mexer com eletricidade, usinas hidrelétricas, para você mexer com petróleo, motores a combustão interna, para você mexer com indústria de aço, isso requeria muito capital, muito dinheiro. E aí entram as instituições bancárias. Por isso, capitalismo financeiro. Os bancos vão financiar a produção, vão controlar as ações de várias empresas, vai ter uma grande concentração de capital e aí essas indústrias sendo desenvolvidas, sendo aprimoradas, sendo geridas. Ele fala que em 1873 aconteceu a primeira grande crise do capitalismo, várias empresas vão deixar de surgir, vão deixar de existir, perdão, as pequenas empresas não vão aguentar essa primeira crise do capitalismo, as grandes vão se juntar em associações que você tem na página 239. Isso vão criar os chamados oligopólios, ou seja, pequenos grupos acabando por dominar o mercado financeiro, o mercado industrial. Quais foram essas associações entre as grandes indústrias do século XIX? A gente tem três tipos principais: trust, cartel e holding. Trust, a associação de empresas de um mesmo ramo que se funem com o objetivo de controlar os preços, a produção e o mercado. Então eu tenho uma indústria de sapatos, você também tem, a gente se associa, a gente funde essas duas indústrias para controlar os preços, a produção e o mercado. Cartel, definição, agrupamento de empresas concorrentes que estabelecem acordos ocasionais, ou seja, aqui não é fundir as empresas, mas é a gente entrar num acordo com o propósito de dividir o mercado e combater os concorrentes. Então eu faço um acordo com você, eu faço uma reunião ali, a gente não vai juntar as empresas, mas a gente vai conversar para que nós conseguimos então dominar o mercado. Holding não é fusão, não é acordo, mas é uma empresa que controla uma série de outras empresas do mesmo ramo ou setores diferentes mediante a posse majoritária das ações dessas empresas. Traduzindo, imagine que você tenha lá uma indústria, um capital gigantesco e você tem ali uma indústria de siderurgia, uma indústria de produção de motores de combustão interna, uma indústria que mexe com um outro tipo de produção, enfim, você tem uma holding. Essas formas de associação você vê presente na história da humanidade com bastante relevância no final do século XIX e no começo do século XX. Então, saiba a diferença entre trust, cartel e holding. E para finalizar, fala que vão surgir aí as transnacionais, empresas que vão ter as suas sedes, as suas filiais em diversos países. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.